Estamos de volta para mais um boletim de mercado desta abertura de semana, a segunda semana marcada por um feriado aqui no Brasil, mas que começa aí com uma pressão muito grande sobre os preços das principais commodities em Chicago. Consequentemente, algumas notícias do mercado, principalmente em relação ao petróleo, ao que tudo indica, influenciam também a formação desses preços e evolução dos negócios na Bolsa de Chicago e aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha como é que está o dólar nesse momento. As negociações apontam a moeda norte-americana com queda de 0,69% aos R$ 4,92. Quanto à tela em tempo real, as negociações apontam queda para o mercado de Chicago. Aí está a soja, $13,49, a queda de 0,30%, o milho negociado em queda a $5,97,30, o trigo a $6, 24,60, 0,90 de alta. O café em Nova York, alta de 1,36% aos 182,75. Açúcar a 24,42, queda de 1,25. Algodão 84,71 e 56. E queda, o petróleo sobe, $72 mais 2, alta de 0,39%. Ouro a $1.978,20 por onça Troy. Nós vamos agora saber com Maurício Bellinello o porquê dessa pressão sobre as cotações, principalmente da soja, e se o preço do petróleo vai se manter nessa casa. Já encontrou suporte nos $65, como ele recentemente conversou conosco. Será que ainda vai disparar com a possibilidade do corte da produção anunciado pela OPEP? Vamos ao mercado de commodities com Maurício Bellinello. Maurício, boa tarde, tudo bem? Fala, Braga, boa tarde a todos. O mercado acompanhou hoje a divulgação, mais uma vez, da OPEP, falando sobre o corte na produção de petróleo. Influenciou um pouquinho nas negociações. Isso pode ter um peso maior lá para frente ou o mercado deu as costas, por dizer assim, para esta informação? Então, Braga, eu já imaginava que o novo corte, eu acho que inclusive virá mais corte por aí, né? A Arábia Saudita, além da OPEP ter cortado, a Arábia Saudita por si só vai cortar em 1 milhão de barris por dia, né? Ou seja, isso, para as pessoas terem uma ideia do quanto isso é 10% da produção de óleo da Arábia Saudita. Ou seja, é um corte agressivo, né? Mas é importantíssimo lembrar. A OPEP, através da Arábia Saudita, que é um cartel, eles literalmente, Braga, estão acompanhando a demanda, né? Porque o mercado global está desacelerando fortemente e quando cai muito, muito forte o ritmo econômico, o petróleo diminui o consumo. Não à toa, o preço do petróleo caiu para casa dos $64, vindo de 130, caiu 50%. E o que acontece historicamente e ciclicamente, né? Sempre que um movimento de queda vem, existe um corte de produção. Todas as vezes é igual, dessa vez não tem nenhuma novidade, por isso que eu estou te dizendo que eu nem acho que é o último, acho que vem mais corte por aí, né? Exatamente para adequar demanda com oferta, né? Saiu a notícia, acho que ontem, domingo de manhã ou no sábado à noite. Ontem chegou até a abrir em 2% e pouco de alta. Nesse momento aqui, Braga, quase zerando a alta, 0,5% de alta nesse momento, trabalhando em $72. Mas assim, sendo bastante sincero, não acredito, mas de forma alguma, que do nada o petróleo vai voltar para cima de 80, porque, de novo, quem manda em qualquer dinâmica de mercado é o balanceamento entre oferta e demanda. Dentro de uma recessão forte, a situação não melhora rapidamente. Hoje de manhã, inclusive, saiu um dado que vocês não devem ter lido em lugar nenhum, que nos Estados Unidos, depois do Covid, né, Braga, muita coisa mudou nas dinâmicas como um todo, e principalmente com a taxa de juros explodindo nos Estados Unidos, as mortgages, as hipotecas de 30 anos, subiram muito de preço e a taxa de inadimplência está subindo muito fortemente. E saiu o dado agora, Braga, da taxa de inadimplência das mortgages comerciais, lajes comerciais, que deu um salto de abril para maio. Foi de 2,7% para 4% de todos os financiamentos
comerciais, agora neste momento se encontram em atraso. É a maior taxa desde 2018, ou seja, tudo isso sendo corroborado de que a situação não está nada boa, no sentido de uma desaceleração global que a cada dia que passa vai acelerando e seguirá acelerando nos próximos 6 meses. Portanto, demanda por petróleo não tem nenhum motivo, claramente, para voltar a ser elevado do nada. Portanto, falar em petróleo hoje acima de 80, 85 dólares é uma impossibilidade ou uma improbabilidade quase matemática, Braga. O termômetro da economia global, sem dúvida, é o consumo do petróleo, assim como outros dados da economia dos Estados Unidos, que vem desacelerando. Isso, de alguma forma, também influencia direto o mercado de commodities agrícolas, por exemplo, ou há uma outra explicação, a questão da sazonalidade, de safra, isso também influencia o consumo e os preços, ou a gente está dentro daquela curva normal para esse período do ano, para as commodities em si, soja e milho principalmente? Influencia, Braga, no sentido de que uma lentidão global diminui, especialmente depois de uma onda inflacionária, como aconteceu em 22 e 21 principalmente, né, Braga, e 23 também, foram 3 anos de inflação muito alta, sem que, especialmente em países como Europa e Estados Unidos, Braga, aqui no Brasil, porque a gente lida com inflação há muito tempo, a gente tem os gatilhos inflacionários, o dissídio do salário, né, o reajuste automático dos aluguéis, isso não existe em lugar nenhum do mundo, especialmente em economias centrais como nos Estados Unidos, Japão e Europa. E depois de 3 anos de muita inflação, o nível de renda das famílias, poder de compra, caiu muito. E, obviamente, se o poder de compra cai muito, o nível de consumo de tudo cai. Obviamente que de soja, milho, trigo, essas coisas, cai menos, porque são alimentos básicos, mas ainda assim a pressão por demanda acontece em proporções menores, como acontece, por exemplo, com o café, com outras commodities que são mais facilmente substituíveis. Veja o que aconteceu com o boi gordo, por exemplo, né, Braga? Somando-se ao ciclo natural da pecuária, como a proteína animal é uma proteína muito cara, a proteína bovina, as pessoas substituem, porque fica caro, e o preço também passa a ser pressionado. Então, hoje, o que a gente está vendo de realidade, principalmente em soja e milho, é sim por questões relacionadas à sazonalidade, mas principalmente por uma sucessão de fatores ligados à oferta brasileira, né, e o atraso da comercialização brasileira, né, para te dar um número especificamente, Braga, se você pegar a média dos últimos 8 anos, tá, da comercialização do milho safrinha no Brasil, por exemplo, em todos os outros anos, nesse momento, Braga, a gente já tinha que ter comercializado perto de 60% do milho. Sabe quanto está comercializado até agora? Diga. Menos de 40%, Braga. Ou seja, some-se a tudo isso que a gente está falando de recessão, sazonalidade, safras muito grandes, a gente ainda atrasou a comercialização muito. Portanto, tudo isso conspira para uma situação transitoriamente muito grave, né? Haja vista que no Mato Grosso, por exemplo, onde o frete para transportar uma saca de milho está chegando perto de R$ 30 por saca, só de frete, para levar, por exemplo, de Sorriso até Paranaguá, né? É absolutamente insano você falar que você vai... E detalhe, a safra nem começou. A safra está engatinhando. A gente vai ver daqui 1 mês, 2 meses, a que ponto chegaremos. Ou seja, o que está acontecendo agora, no sentido da recessão global, é só mais um fator para piorar muito a situação que vem se construindo, infelizmente, desde o início da safra de soja do ano passado, com aquelas conversas da não comercialização, que chegou a 20 milhões de toneladas de soja não vendidas do ano passado, sendo carregadas para 2023. Não há o que fazer nessa questão de proteção de preços, mecanismos nesse sentido, com exceção a olhar uma oportunidade aqui, outra lá, muito pontualmente, mas só para poder finalizar e ressaltar aquilo que você vem falando e corroborar com aquilo que você acabou de dizer, que a gente tem tanto milho e tanto milho aí, por dizer assim, ainda desta safra, o que vai entrar nessa safra, Isso. que vai coincidir com a safra dos Estados Unidos, né? A pressão deve ser muito maior, que tem milho nos Estados Unidos, tem milho aqui no Brasil, soja lá, soja cá, o preço pode ter uma pressão muito maior ainda, é isso, Maurício? Exatamente, Braga. Eu tenho deixado essa hipótese um pouco de lado, né? Porque eu não quero deixar ninguém muito preocupado, mas o fato é esse.
Eu estou até confirmando aqui, com os dados até o final de maio, a gente comercializou 38% da safra de milho. Nos últimos 8 anos, Braga, nesse exato momento, a gente tinha que ter mais de 60%. Nós estamos em 38%, né? E aí tem aquele problema. Vai transportar com quem? Vai vender para quem? Quem leva até o porto? Não tem quem leve, porque não tem caminhão para tudo isso que vai chegar tudo de uma vez. Portanto, é essencialmente importante o agricultor lembrar que a situação que a gente está vendo agora, por mais que seja uma situação que tem sim a ver com questões da recessão e tudo mais, mas em muitos aspectos foi quase provocada por esse atraso e essa sucessão de problemas que o agricultor, de uma forma direta ou indireta, conscientemente ou inconscientemente, acaba por corroborar. Então, agora, nesse momento, digo isso muito claramente para as pessoas, né, Braga? Eu acho mesmo que o que deve ficar é o aprendizado para que no ano que vem, nos outros 10 anos à frente, os mesmos erros, tanto na estratégia de comercialização quanto nas estratégias de defesa de preços, não sejam mais cometidos, né, Braga? É isso. Eu acho que quando você não aprende porque não houve conhecimento, isso deveria pelo menos alertar, trazer um alento a você, falar, olha, peraí, tem uma parte desse conhecimento que o Maurício, o Brandalize, o João, o Braga estão falando todo dia há um ano. Eu não quis ouvir ou eu não quis entender. Será que tem alguma coisa naquilo tudo que faz algum sentido e que deveria ser trazido para a minha realidade? Para mim fica a provocação de que isso deveria ser feito por absolutamente todos os agricultores do Brasil. E a provocação que a gente deixa aqui é aquela boa, né? Para que, como outras milhares, aí, 1.700 produtores, famílias inteiras fizeram até mesmo acompanhamento, a introdução de entender como é que funciona o mercado de commodities, né? Inclusive, essa 12ª turma está se formando para poder mostrar exatamente isso. Existem mecanismos alternativos para que o produtor não fique com o dinheiro na mesa dos outros, não é isso, Maurício? Exatamente, Braga. No fim das contas é isso, né? O agricultor brasileiro tem que escolher se o dinheiro vai ficar com ele ou vai ficar com os demais. A Cargill não vai reclamar, a Bunge, a Cofco, ninguém vai reclamar, né? Assim como também o agricultor não reclamava quando vendia R$ 200 a soja. Então lembra que é um jogo de duas partes. E se o agricultor tem como melhorar a sua forma de comercialização, suas estratégias, por que não? Né? Ah, mas eu faço isso há 50 anos. Tá, e o que isso tem a ver? Né? Você tem coisas novas para aprender todo dia, ou você já sabe tudo. Eu digo isso claramente para os meus clientes, Braga. Não importa se você faz isso há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Há outras coisas que deveriam e poderiam ser incluídas, né? Como eu gosto de lembrar, essas estratégias que a gente apresenta, desculpa, Braga, apresenta os primeiros passos lá no curso de introdução. Nos Estados Unidos, mais de 85% dos agricultores usam todo ano. 85%. No Brasil não chegam a 5%. E talvez você agora entenda por que nos Estados Unidos você nunca vai ler uma notícia de agricultores reclamando de preço. Por quê? Porque eles se travam. Eles não querem saber do futuro no sentido de talvez vá. Torço para que vá. Não, eu posso até torcer, mas do meu bolso eu não deixo em aberto. Inclusive, então, portanto, você que está nos assistindo, quer aprender um pouco mais sobre essas estratégias, os primeiros passos rumo a uma formas muito mais eficientes e inteligentes de comercializar seus ativos e defender seus preços no mercado de valores, não perca tempo, manda uma mensagem de WhatsApp agora para esse telefone que está aqui, a WhatsApp na tela, manda para a Kátia. Kátia, por texto, quero muito fazer o curso do João e do Maurício. Ela vai te dar instruções de como funciona e vai te colocar num grupo, ô Braga, que está fechado, silenciado, ninguém conversa, ninguém fica aborrecendo ninguém. Na semana que vem, a gente já abre as inscrições para a 12ª turma. Venha se juntar aos mais de 1.700 agricultores que hoje não são mais reféns da angústia e dos sonhos e do vai que. Né? Vai que deixa para os outros, porque no final das contas isso é conhecimento que você e todos aqueles próximos de você podem adquirir para poder utilizar não só na próxima safra, mas nas próximas 10 ou 20 safras. Manda o recado, portanto, lá para Kátia no WhatsApp 019 98907 8047. Não adianta ligar, manda uma mensagem que ela vai retornar a ligação e, lógico, vai tentar, diante dessa disputa tão manha, né? Muita gente passando, né, fazendo as inscrições, ela certamente vai te colocar na lista de interessados no curso de introdução, a 12ª turma do professor Maurício Bellinello. É isso, Maurício, obrigado mais uma vez. Um grande abraço, Braga, uma ótima tarde a todos. Igual, até amanhã. Bom, lembrando mais uma vez que todas essas informações estão disponibilizadas nos nossos canais oficiais aqui do Tempo e Dinheiro. Vá lá, assine, aliás,
curta, comente, compartilhe e dê aquele like nos canais do T&D.